muito feliz de estar aqui com o Pitanga, com a Léa, com vocês e com esse filme. Como eu falei, é uma vontade muito grande aqui nossa de exibir o filme e trazê-los. Acho que é um filme, enfim, muito bonito, especial e além de tudo uma reunião de grandes figuras do cinema brasileiro que a gente, enfim, acompanha, tanto atrás das câmeras quanto à frente das câmeras, esse elenco maravilhoso com o qual podemos contar uma bela história do nosso cinema. Então, enfim, estou aqui emocionado e feliz. Eu queria começar perguntando para Léa, para Pitanga. Pitanga fez que eu me lembre, né? Não sei se você conheceu o Fernando com uma nega chamada Teresa. Se você pudesse comentar um pouco, enfim, sua relação com o Fernando, o filme, e depois como que foi, o que você lembra aí desse momento do Ladrões de Cinema, enfim, como é que foi aquele momento do cinema brasileiro dos anos 70, enfim, se você puder trazer para a gente, seria bacana para a gente remontar um pouco a memória do filme e a sua vivência em relação a esse processo. Boa noite. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Lula presidente, né? Para poder começar 13 Para começar, para começar, né? Eu li ali, final, vi que meu Vasco fez a virada também, está indo para subir. Mas eu tenho certeza que a Léa também navegou, mergulhou nesse mesmo momento da gente, né? Muito antes até de mim. A Léa Garcia já estava no cenário do teatro brasileiro, né? Ela e Ruth de Souza, essas grandes ídolas, né? Para mim, é referência muito grande da minha carreira, né? Para falar de cinema, falar de arte, com a presença da Léa Garcia, é consagrar, né? E afirmar, né? Que da onde vem o Pitanga, né? De muitas Léa, de muitas Ruth de Souza, que são inauguradoras desse movimento, né? Conheci a Léa pessoalmente em 1959, né? Quando ela foi fazer o Santo Módico, 59, 60, o Santo Módico, com Marcel Camus, onde ela já tinha ganho a Palma de Ouro com o Orfeu do Carnaval, e ali inauguramos uma grande amizade. Eu já estava estudando teatro, já estava começando a fazer cinema com Bahia de Todos os Santos, que fiz em 59, Barra Vento. Então, nada está descolado das nossas andanças, né, Léa? Então, sim. né? Lógico, né? E você é o ator negro, assim, que nós temos como referência, o ator que fez realmente o cinema novo, né? É o ator negro brasileiro que teve essa experiência, né, dentro do cinema novo. Eu considero você o ator negro que tem essa experiência muito grande. Obrigado, mas eu bebi muito nessa sua fonte, né? Você e a Ruth. É engraçado. Agora, desculpa, é só uma coisa. Porque essa referência, Léa, é muito forte para mim, né? É matriarcal, né? É a mulher, né? Veio ela, teve a Ruth de Souza, né? E isso tinha tudo um trio. Que eu sou mais velha do que ele. É uma loucura. E tinha dela, nesse tripé, tinha o Abdias Nascimento, né? Mas o meu olhar estava mais nessas duas mulheres, né? Ruth de Souza e Léa. E a Léa eu conheci pessoalmente, ainda tinha 18, 19 anos, na Bahia, com ela fazendo Santo Módico. E esse movimento ele vai desaguando, né? E cria, né, um corredor, né, dos mais bonitos, uma corrente, né, que dá luz, que dá fruto, que irradia, né, sabedoria, né, e esse movimento que nasce na Bahia, uma Bahia, né, um norte que ainda hoje parece que é mentira, né, o nordestino ainda sofre preconceito, né, enorme, né, em 2022, né, nós sofríamos naquela época, né,
E a Bahia, como sempre, deu, através da cultura, né, uma referência muito forte, uma afirmação muito forte, né, inauguradora, né, de movimentos culturais no país. Né? Então, a gente estava falando de Castro Alves, mas essas coisas elas aconteceram de uma maneira muito ombrosa, né, e nos deu, né, musculatura, textura, né, consciência para ser cada um caminhar, né, e se descobrir. Então, acho que quando chega esse cinema novo, do qual eu faço parte, não como um ator simplesmente convidado para fazer, não, ou um negro que tivesse ali para fazer parte de um mobiliário, né, de todo um plano, né, de direção de arte, que entra o negro, entra escravo, sai o escravo, não. Estava ali como cabeça pensante, como a Léa estava, como a Ruth estava no movimento nacional do Teatro do Negro, da década de 40, no Teatro Municipal, inaugurando. Então, todo o movimento, então, para poder falar de Fernando Conicampo, para falar de Antônio Pitanga, a gente tem que ir, né, nesses umbrais, né, e descortinar e se ver, né? Então, acho que, para mim, é uma alegria muito grande ver Ladrões de Cinema, né? Porque era o cinema que a gente genuinamente desejava e fotografava e cunhava. Cunhava no sentido de tatuar uma cultura que não fosse a cultura cinematográfica do colonizador, né? Uma cultura que a gente entendia que esse cinema já estava ali, né? Nós somos crias de clube de cinema, como de clube não, cineclube, né? Onde a gente via os filmes do mundo inteiro, desde o Encoraçado Potequim, Roma, Cidade Aberta, Fellini, tudo. Né? E a gente extraiu daquele conhecimento, né, e teve a coragem de fazer o cinema brasileiro. Né? Estava vindo aqui, quando começa 90 anos de cinema brasileiro, e digo, quando o cinema fez 7 anos, eu nasci. Eu nasci em 39. Então, essa coisa é muito bonita, toca muito. Esse filme do Fernando Conicampo, para mim, é um dos gênios desse movimento no Rio de Janeiro, como o Glauber foi, como o Roberto Pires foi na Bahia, né? E juntou aqui uma turma muito boa, né? Fernando Conicampo, Cacá Diegues, Joaquim P., Leon Richman, Nelson Pereira dos Santos, né? Então, você tinha uma gama de cineastas, né, que não devia nada ao cinema novo, mas fazia parte desse movimento cultural. Né? Então, a genialidade do Fernando Conicampo, que rapaz chegou, quando eu cheguei, estava na bilheteria ali, na chegada, no hall, chegou um grupo de jovens, que eu falei, vocês têm cara de cineclubista, né? Que era a nossa cara, né? Vamos ver o que está acontecendo no mundo. Né? Então, essa cara a gente tinha, essa vontade a gente tinha. Então, de trazer, né, o mais dos mais importantes, da nossa mais importante linguagem, né, cultural de um país de tamanho continental, e está acontecendo hoje nesse país. Né, não descentralizou, de uma certa maneira. Então, você vê filmes lindos do Maranhão, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas, Rio, São Paulo. Você está vendo cada filme fantástico. E o Fernando, né, se vocês tiveram a oportunidade de ver o Mágico e o Delegado, ver Uma Negra Chamada Teresa, né, os filmes, até A Viagem, né, os filmes do Fernando Conicampo, ele tinha assim, um olhar de maneira de escrever e também de nos dar uma liberdade de voar, né, Léa? Ele era o primeiro. Ele escrevia um roteiro e dificilmente ele abria o roteiro. Igual o Grande Hotel. Exato, entende? E ele fazia outro, né? Fala.
como é que era. Deixava o ator muito à vontade também, né? E ele tinha essa genialidade que eu acho que o Fernando Cone Campos foi um diretor, um escritor muito importante para todos nós, porque ele tinha, antes de mais nada, dentro dele, essa essência de brasileiro, né? Essa brasilidade dentro dele. Então, isso nesse filme fica muito latente, muito presente, né? Muito presente essa essência também carioca da favela, que naquele tempo não tinha comunidade, era favela realmente, né? Então, ele traz com muita certeza, então, todo aquele ambiente. Você vê que é lindo. É lindo o Silvério dos Reis vindo descendo aquelas escadas, conversando, falando sobre... com os barracos ali, né? Os barracos ali, suspensos naquelas pedaços de madeira, assim. E tem um momento no filme que muito Eu, quando fui chamada para fazer o filme, eu fiquei muito entusiasmada pelo elenco, não só pelo Fernando Cone Campos, também pelo Sérgio Sanz, que era uma pessoa de uma expressividade muito grande, uma representatividade muito grande dentro do cinema, e também pelo elenco em si, né? Pessoas que eu conhecia, atores que realmente... Procópio Mariano. Procópio Mariano. Né? O Milton Gonçalves, você. Adolfo né? Arena. Rodolfo Arena, a Ruth de Souza. Né? O Cavalcante e o Polanar. O Rui Polanar. E várias outras pessoas. Eu tive uma cena ali que o único vivo é você. Logo no início, na mesa, o único vivo é o Pitanga. O Wilson Grey. Todos ali já estão lá em cima representando, né? Então, eu digo, meu Deus do céu. E agora, eu fiz uma leitura do filme muito engraçada, porque eu achei que, como eram pessoas completamente inexperientes, completamente fora daquele contexto, né, de fazer cinema, e aquela minha cena com o Rui, nós talvez tenhamos extrapolado um pouco, mas a leitura que eu fiz é que seria uma coisa exagerada. Sim. Né? Que seria uma representação em cima da representação. Não é? Mas, e algumas outras cenas foram feitas assim, outras não, eu não estou criticando, mas eu fiz uma leitura assim, nesse tom, né? Com essa linguagem. Né? E também, então, o momento do filme que eu mais gosto é quando a Cléia Simões, que também faz uma representação assim, nesse sentido, com esse olhar. Ela vai um pouco, o vento levou, né? A Mami, né? A Mami. Mas eu acho que era que seria era isso. Isso, né? De propósito. O negócio assim. Então, o Alferes sai. Quando ele sai, quebra aquela portinha, com aquela espingarda que está toda... Para mim, é o momento mais lindo. Esse momento, e a frase que ele diz, como é mesmo? Que ele sai com a espingarda e diz uma frase, e volta, faz a cena e volta novamente. É belíssimo. Eu acho que é o momento mais... Para mim, é o momento mais incrível do filme. A mágica do cinema. E tem uma coisa que eu estava falando da originalidade bem da cultura cinematográfica brasileira, que cunha e está muito na alma, no espírito, na maneira de olhar o cinema, porque o cinema ele não tem uma cartilha, ele não tem, né, não existe não, é uma senha, né? Cinema você pode fazer no seu fundo do seu quintal e disputar com o Spielberg, com 182 milhões de dólares, e você fazer um filme de 2 milhões, 1,5 milhão, baixo orçamento, fazendo seu fundo de quintal, como esse aí, Marte 1. Ele é comovente. Então, esse é o cinema. Você faz aqui, ele cria a tela do mundo. Né? Então, ele tem essa coisa. E o Fernando, que nesse roteiro, nessa ideia, nessa maneira de ver, quer dizer, era a favela, pavãozinho,
Na década de 70, não tinha alvenaria, era barraco mesmo, né? Barraco, seja pavãozinho, seja mangueira, seja qual for, era barraco. Era barraco com a vala correndo embaixo, e né? você, Porque quer dizer, a vala corria com aquela água Exatamente. suja e nós estávamos E ali. ele extrai dessa ideia, né, que esses favelados, né, roubam a câmera, todo o equipamento americano, e na sua discussão, né, aquela discussão que vamos fazer, quer dizer, do roteiro do Fernando, vamos fazer Tiradentes. Agora, você vê que, ao mesmo tempo que está representando Tiradentes, a comunidade está com vida. Tem a criança jogando ali, Sim, tem não sei o quê. É paralelo, né? Vem junto, né? Caminha junto, né? Caminhando junto. Então, não é você diz assim, não, vamos, silêncio, separa, sai todo mundo. Não, é o dia a dia de uma comunidade, né, em que ele traz... É muito, aliás, eu digo, tem momentos ali que é muito feliniano. É muito feliniano, né? O ensaio de mestre Sala, o ensaio da comissão de frente, o Padedeu, não sei o quê, papapá, tá entendendo? É de uma beleza, de uma genuidade, né? E, ao mesmo tempo, de uma beleza total, né? Então, eu acho que essa coisa é isso que é a riqueza que o estrangeiro, quando a gente leva os nossos filmes para grandes festivais do mundo, eles param, né? Não foi à toa que a gente ganhou com Pagador de Promessas, né? Com grandes filmes, né? Contando uma história do Zé do Burro, você entendendo? Como é que quer contar? Então, esse Fernando Cone Campos, a genialidade de traçar olha, eu vou dizer para você, eu já fiz mais de 80 e tantos filmes. Eu nunca me acanhei de dizer um dos maiores, se não for um maior roteirista que esse país já teve. Né? A maneira que ele escrevia, a maneira em que ele visualizava cinema e naturalizava isso, humanizava isso através da sua lente, né? De uma beleza muito... A gente que faz cinema, né? Então a gente está fazendo cinema toda hora, né? E a linguagem, né? Você desconstruir. Desconstruir é muito importante. Né? É incrível isso. Então, o Fernando, para mim, foi um dos caras mais importantes assim, da leitura, do escrito, do construir o roteiro e desobedecer o roteiro. Quer dizer, ele não ter a necessidade... Ele estava tudo na cabeça dele, que ele faz. Se você pegar o Ladrão de Cinema, que está aqui, e pegar o roteiro que o Jabô queria fazer, o remake mas ele queria filmar um roteiro, né? Era outra genialidade. Eu falo muito, né? Não, continua. Não, é ótimo. Não, e é justo esse... Enfim, vocês já adiantaram e trouxeram o assunto e a razão pelo qual a gente trouxe o filme. Enfim, porque é uma questão que ela nunca vai terminar, né? Que é uma linguagem brasileira de cinema, e o filme se dedica a fazer isso que a Léa estava falando, essa coisa de uma representação sobre uma outra representação, sobre uma outra representação, que é uma espécie de... Né, tem a história do Tiradentes, tem a feitura do filme, tem o cenário do Rio de Janeiro, da favela, e, ao mesmo tempo, a vida ali essas camadas todas que a gente vai indo de uma para outra, fazendo uma poesia, uma coisa muito brasileira, que não separa... a representação do seu modo de fazer, né? E acaba sendo um modo de fazer muito carioca brasileiro, que se ali tem como referência, né, a escola de samba, o ensaio, e ali, né, muito bonita a cena com Mano Décio da Viola, né, que a primeira maneira que eles vão saber sobre o assunto é pedir para ele cantar ali no Cais do Porto. Que era o local tão onde bonito, os ele abre negros, o plano. Né, os negros mais antigos tinham uma oportunidade de trabalho, né? Era o Cais do Porto, né? É muito, muito bom. E você tem ali, por exemplo, essa coisa da originalidade e de ir na fonte, realmente, com humildade, sem nenhum tipo de acanhamento, né? Traz e revela, né, os grandes samba enredos, né, de pessoas que não tiveram nem na universidade,
né? Você pega um Cartola, eu via o Jobim, o Antônio Carlos Jobim, quase que chorando quando falava de Cartola, para ouvir Cartola. Você tem o cara que faz aquelas músicas, moinho, né? Faz a rosa, né? Faz as rosas não falam. Então, você vai ver no Mano Décio, e como no Silas de Oliveira, você vai ver os sambas enredo, é a própria história do Brasil. Sim. Né? Você, de uma maneira tão... E o Fernando não teve nenhum tipo de acanhamento, assim, não. Vamos trabalhar exatamente nesse universo. O povo bebe na própria fonte, da sua própria genialidade que vem com ele. Tá entendendo? Aí não tem, você quando nasce não está na testa que você vai ser rico, vai ser pobre, vai ser gênio, vai ser... Não. Você nasce. Agora, a genialidade, ela é democrática. Pode estar no pobre, pode estar no rico. Né? Muitas das vezes está muito mais naqueles que não teve as condições de chegar aos degraus da universidade, né? Que vai e traz de uma maneira Ele incrível. traz uma renovação. Uma renovação. Então, ele traz o novo, né? Ele não traz o acadêmico. Perfeito. Né? Então, ele vai no samba enredo, né? Vai em samba enredo. Você vê, ele sem citar o Império, porque todos os sambas ali são do Império. Porque o Império foi a escola portadora dos melhores sambas enredo que nós tivemos até atualmente, né? Sim, da minha escola, que é a Mangueira, né? Peraí, né? A nossa. A minha Mangueira, a nossa Mangueira. Mas, pois é. Mas ali tem uma Portela, mas é o samba que canta da Império. Tem o Império e a Portela ali, lá em Madureira, né? Tem aquelas grandes escolas. E o Império, e tanto que você percebe... Estão vestidos de verde. O verde está em vários personagens do filme, né? São as cores do Império, né? Sim. Isso é muito, muito... Eu não sei como é que vocês vão falar, mas porque o meu olhar, né, essa coisa que não está mais no retrovisor, né, ele é muito presente, né, e, no meu entender, né, e de compreender, né, essa minha caminhada de estar com 83 anos, estar vendo filmes de 60 anos atrás. Eu estou mais velha que você, assim. Não, por aí. Eu fiquei muito sentida, eu sou 6 anos. 6 anos, né? Então, essa coisa de poder, né, dar uma recuada, né, e dizer que viveu essa década, que essa década foi muito importante no meu crescimento, e está vivendo a década de hoje com vocês, né, mergulhando, interagindo com vocês, né, me tira na minha época era assim, né, o meu olhar, é por isso que eu quero interagir, conversar com vocês, porque o meu olhar é igual ao de vocês. A paixão teve um momento que eu chorei. Você sabe que lacrimeja, né? Dizer que movimento é esse? Porque esta negrada que estava ali no cinema, Milton, Procópio, Jorge Coutinho, Ruth Souza, Léa Garcia, quer dizer, tem todo um movimento, quer dizer, sem nenhum panfleto, né? Ser um filme panfletado, dizer, olha, a negrada está aqui, está lá, tá entendendo? E está criando, né, a proposta do Fernando Condicampo. E ele, com certeza, ele é um negão, né? Ele é um negão mesmo. Entendendo? Agora, uma coisa engraçada, né? Você lembra a proximidade que era ali a favela do Pasquim? Do lado. Ao lado. Ao lado, o Pasquim, aquele jornal maravilhoso, né? Que existia com os intelectuais, os maiores intelectuais da época, né? Exato. Gente maravilhosa. Era ali. A gente passava pela porta do Pasquim e subia o morro. Né? Mas vocês, com certeza, muitos daqui são cineclubistas, são cineastas, provavelmente tem diretores que já estão começando a fazer seu curta-metragem, seu longa-metragem, seu média-metragem, né? Mas essa coisa dessa simplicidade que é o cinema, né? Então, esse cinema que ainda eu faço, né? Eu estou fazendo um filme agora que eu sou um escritor de novela, né? A Vilã das Nove, da novela das Nove, quer dizer, é um filme que vai que aborda exatamente toda essa dramaturgia, essa carpintaria dramatúrgica de novela, né? Então eu estou fazendo isso. Então, para fazer isto, né? Eu não posso ser uma mentira.
né? Então, quando eu falo dessa negrada, eu me vejo como eu comecei, né? Na minha época, só existia de referência Ruth de Souza, Léa Garcia, né? Abdias Nascimento. Então, como é que eu, e Grande Otelo como comediante, né? Então, como é que a gente inaugura uma maneira de interpretar? Não é actor studio, não é Stanislavski, é Brecht. Não. Como é que você começa a traduzir, fazer com que o teu corpo em movimento e você inaugure uma maneira de interpretar? Então, quando eu vejo aqui o Ladrão de Cinema, eu digo, não só o Fernando Coni Campos nos deu esse... abriu essa janela e deixou que a gente tivesse as asas e pudesse interagir na criação dele, né? Porque muitas das coisas ali a gente emendou, a gente criou, né? Porque ele deu essa liberdade, tá entendendo? Ele deu aqui os sinais e a gente vamos aqui, o personagem, a maneira que a gente vai interpretar, seja o Lutero, seja o Milton Gonçalves, né? seja o Wilson Grey, quer dizer, todos nós, né, estávamos envolvidos de uma maneira e com a liberdade de ter a coautoria daquele trabalho do cara presente ali. E a maioria autodidata, né? Exatamente. Poucos ali com universidade. Eu estava aqui pensando, enfim, passar também a palavra para o pessoal falar, mas estava pensando aqui uma coisa, pensando no personagem de vocês, né, que é o Luquinha e o Fuleiro, né? Provavelmente o Luquinha, uma referência, né, ao cineasta que enfim, acabou de falecer, né, o Godard, e o Fuleiro, justamente, o último filme que nós exibimos aqui, é O Cão Branco, do Samuel Fuller, que, enfim, fazendo aqui a nossa costura. Queria ouvir de vocês comentários, ideias, perguntas, e perguntar, não sei se o Luiz Abramo queria estar ali, agradecer novamente. Enfim, se hoje temos uma cópia tão bacana do filme, é um dos principais responsáveis por isso, que cuida o filho do Fernando. Não sei se o diretor de fotografia. Exatamente. Luiz Abramo. Né? Obrigado, Pitanga. Não fica, é o filho. E, enfim, o filme passou numa ótima cópia, então o filme poderá ser visto pelas próximas gerações. Isso é uma alegria em se tratando de cinema brasileiro, onde muitos filmes se perdem. Eu não sei se quer comentar, adicionar alguma coisa. Chega aqui, Luiz, chega aqui. Ô, Luiz, chega aqui, junte-se a nós. Tá bom, fique à vontade. Alguém quer fazer aqui alguma... Primeiro, me diverti muito no filme. Não, Pitanga, essa história do personagem que dá o ponto é maravilhoso. Que fica soprando as falas, é muito bom. Aquela é ótima. Agora, estou curiosa para saber como é que foi esse elenco, assim, como é que surgiu, porque eu não vejo nesses anos, em 1977, né, tanto preto junto num elenco, sabe? Então, como é que foi isso, né? Porque tem, inclusive, um grande ato disso. Depois, raramente se viu tanto preto junto. No cinema, eu tenho visto agora. No filme do Fernando Coni Campos, você achava, né? Sempre tinha. A própria Matheus, uma negra chamada Tereza, né? Você pega lá desde Jorge Ben, Erlon Chaves, tá tudo ali. Mas fala, desculpa, eu te cortei. Eu queria saber, porque não era comum, né? Então, como é que foi isso? Foi natural? Eu digo assim, eu quero esse elenco. Como é que foi isso? Eu fiquei curiosa para saber, porque era raro. Olha, eu acho que o Coni queria realmente poder trazer para a favela a possibilidade de uma representação que viesse atender não só o olhar do cinema dentro da favela e com atores negros, é lógico, mas também dar visibilidade a esses atores, né? Que muitas vezes fizeram pouquíssimos filmes e ficam condicionados a uma rubrica. Então, eu acho que
ele era um homem com uma posição socialista, né? Então, para mim, isso aconteceu devido, né, à posição política do Coni. Né? Sim, Consciente mesmo. Né? O Fernando, como Glauber, né, essa fonte de cinema novo e o movimento de cinema carioca, cinema do Rio de Janeiro, né, que aí tem esse grupo de que eu acabei de falar, desde Fernando, Joaquim Pedro, Leão Ruiz, por aí vai. Mas o Fernando, ele tinha ele conjuminava, né, tinha uma maneira de um olhar glauberiano, como o Glauber teve no Barravento. Você vai ver o Barravento, né, é filme de pescador. Entrou a maioria negra. Ele vai fazer um filme na favela, não é mentira, o Fernando. A proposta dele não é uma mentira. Você vai olhar, vai dizer, o percentual, ainda nos dias de hoje, mais ainda dos dias de hoje, o percentual é muito mais negro do que branco. Está entendendo? Então, como é que você vai contar uma história de favelados, né, em que ele cria personagens da sua história que rouba equipamento americano e vai para a favela? Não é louro de olhos azuis. Né? Tem algumas coisas, você é a mesma coisa assim, eu vou contar a história do futebol, você entendendo? Eu não me lembro nenhum craque que tenha saído da Zona Sul do Leblon. Entendeu? As craques saem da favela, de comunidade, você tá entendendo? Eu não me lembro, nenhum saiu de Ipanema, falando de tal, a não ser o Heleno de Freitas, né? São poucos os craques, né, que saíram exatamente. Então, você vai para a favela, não vai botar louro de olhos azuis. Nós temos que trazer desculpa, diretores. até hoje, até nos dias de hoje, até cabe, porque a pobreza atingiu todos. Bom, isso aí isso aí é uma política, é uma fala bem atual, né? A pobreza, nesse momento, principalmente, atingiu a todos. Muito bem. Bom, agora, seria muito bom que nós tivéssemos dentro da televisão, né, diretores, né, roteiristas, digamos assim, autores, como o Coni, como o Fernando Coni Campos. Porque em televisão a gente vê, como é que é? Novela Brasil, como é que é? Vinda Brasil? Vinda Brasil, absurdo. O negro só aparecia na abertura dançando, né? Então, em plena Avenida Brasil, o elenco inteiro praticamente branco. Você vai ver desculpa que eu estou fugindo do filme, estou trazendo a novela, mas estou aqui defendendo o Fernando Coni Campos, enquanto um pensador, enquanto um homem bem posicionado politicamente e dentro da sua posição política, lógico. E você vai ver aquela outra novela da Bahia. Justamente. Um absurdo. Da tua terra, baiana aí, que eu amo, que eu tenho paixão pela... Porque eu te conheci, não, o Fernando é baiano. Conheci Pitanga. Eu estava com Jurema Pena, minha amiga, que era uma atriz baiana. Eu era fogoso, né? Índia. Fala. Aí eu estava com o Jurema passeando em Salvador, né? Eu bem jovem. A Jurema disse para mim assim, Léo, você vai conhecer agora um jovem que é capoeirista, está vindo dar aula de capoeira, que está fazendo cinema, é um ator maravilhoso. E aquele rapazinho ali, lá vinha Pitanga com a calcinha de capoeira, descendo a ladeira, correndo, né? Você eu estava fazendo Barravento, não é isso? Barravento, Barravento. Aí veio como nós nos conhecemos, eu conheci Pitanga nesse momento, né? Maravilhosamente bem. Nós fomos sempre muito amigos, quase irmãos, né? Muito, sempre. Até uma vez, no próprio filme Pitanga, né? Eu falei que eu te olhava com um olhar tão desejoso. E eu nem percebia. Você falou. Nós fizemos Ganga Zumba. Hein? O Pitanga fez várias vezes meu namorado, meu marido, uma coisa incrível, né?
Fizemos várias vezes, né, e nunca fomos nem namorado nem marido na vida real. Mas fomos muito amigos, né, meu amor? Isso aqui Mas que é importante. essa coisa Vamos voltar desse ao olhar caminho. do Fernando Conde Campos, né, com a negritude, né, e criar este elenco, né, ele sempre teve, né, no imaginário, não, no consciente dele, não no imaginário, no consciente dele, é por aí. Né? Tanto quando ele me chama para fazer Uma Negra Chamada Teresa, né, é um documento esse filme, Uma Negra Chamada Teresa. Né? Você vê desde o tom do Elon Chaves cantando, da gente que era o Mocotó, Mocotó, com o Jorge Ben, todo mundo dançando ali, Simonal, tá entendendo? E eu fazendo um grande personagem que é um engajado, né? E que não fala inglês nem português, ele fala uma língua bem africana, né? Então, quer dizer, para todo esse processo cultural, né? Que não está na formação dele, né? Ele é uma pessoa e ele não deixa de ser esse pensador africano, né? Ele não tem que falar inglês, não tem que falar francês, ele é nativo mesmo, né? Então, o Rui Polaná? Não, o personagem que eu faço, Uma Negra Chamada Teresa. Não, tá sim. Então esse é o Fernando Campos, tá entendendo? Eu ia até perguntar, existe cópia do Negra Chamada Teresa, Luiz? Ah, que bom. E o Mágico Delegado também, não? Tem o Mágico Delegado também. Mágico tem. Ótimo. Esse eu não vi, o Mágico Delegado. Filmaço. Veja. Alguém gostaria de ouvir vocês comentarem sobre o filme, perguntar alguma coisa para os nossos convidados, ou reações ao filme? Enfim. Eu estava sentada ali junto à minha querida Elisa Lucinda, né? E ia dizendo para Elisa, o nome das pessoas, dos atores, né, que já tinham falecido, né? Então, sobrou nós dois? Não, quase. Tem Coutinho ainda, né? Tem Coutinho. Porque quase todo mundo foi, né? Que loucura. Não é verdade. Mas vou provocar vocês. O que é que vocês não gostaram do filme? Isso é importante. Aqui entre nós, estamos entre amigos. Podemos... Como é que vocês viram o filme? Porque é uma linguagem, né? Você pega um olhar de um filme feito ainda cara Kodak, justamente. A Reflex, havia filme virgem, tá entendendo? Hoje som, é tudo que digital, tinha uma dificuldade né? imensa Tudo em cartão, som, tá entendendo? A luz, como é que vocês viram, o som, essa provocação, essa linda provocação que ele faz de descortinar, descaracterizar toda essa coisa cultural, colonizadora, trazer exatamente para uma coisa brasileira, numa favela, num propósito, e que não deixa de ser cinema. Né? Essa linguagem que ele traz, né? E eu acho que é de uma beleza. Né? Será que sou eu que vejo isso ou vocês não viram? Eu só não aceito se disserem que o filme é ingênuo. Lá atrás eu vi uma mãozinha levantada. Oi. Teve uma hora que eu comentei até aqui, quando a gente foi ver de novo o filme, que eu falei, nossa, estou me sentindo ali na mesa do lado, tomando uma cerveja, escutando a fofoca ali da outra mesa. Eu fiquei muito... Me fez me sentir no ambiente mesmo. Felizmente, eu vou ter que sair para fazer uma apresentação, uma participação, mas eu estou adorando estar aqui. E eu queria... Uma coisa que eu fiquei em dúvida, às vezes eu achava muito... Eu não entendia o som. Então, eu não sabia se era de propósito, por exemplo, não entendia muitas vezes o que o Lutero falava no Silvério. Eu não sabia se era o personagem, entende? Que você não entende nada do que ele está falando, de repente entende, ou se era um recurso, realmente... Aquele era um recurso do ator mesmo, era um recurso do ator. Ele mesmo... Não só, Pitanga, era um momento que nós não tínhamos o som
O som não era tão bom assim, né? Apesar de tudo. Esse negócio do Lutério, Aham. ele fala Era para articulação. dentro, e aí tanto que o grande sim. Otelo fala, fala, fala. Fala, é. Enrola. Mas ele ganhou um prêmio em Brasília, né? Não foi? Ele ganhou um prêmio em Brasília com esse filme. Não, queria só comentar o início também, que se passa no Carnaval, né, na Avenida ali, Presidente Vargas, não sei, e são os índios, os indígenas, então também tem essa presença indígena no filme, assim, né, fantasiada, e eles saqueando os americanos e levando para... Enfim, achei interessante essa outra presença assim, também, vamos dizer que geralmente... E o título é maravilhoso, né? Ladrões de Cinema. Eu acho que esse filme, visto por uma mentalidade atual também de sempre corretamente político, né? E naquela época isso não existia na nossa cabeça. Por exemplo, atualmente teria muita discussão sobre o problema de favelado estar roubando, porque aí estaria denegrindo a imagem do favelado. Essas coisas que nós sabemos, né? Como eu tive o filme, dependendo do olhar da pessoa, né? Ele tem vários questionamentos, né? Eu estou falando porque eu tive uma ex-nora baiana, professora, que chegou para mim um dia e disse para mim assim, olha, ela disse para mim assim, Oléia, você sabe que nós estamos muito preocupados com politicamente correto. Então, eu sou professora e está proibido se falar negrinho do pastoreio. Eu arregalei o olho desse tamanho. Né? Hã? Assim, ele disse, como é que é? É o afrodescendente do pastoreio. Eu digo, mas não é possível, está acabando com a história de uma região? Não é isso? Então, esse filme, diante do olhar e do pensar da atualidade, ele pode levantar várias questões com relação a isso. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas, para nós, naquela época, não. O que interessa é o cinema, a feitura dele, a genialidade do filme. Não é verdade? Que está bem distante dessas questões, desses questionamentos de politicamente correto. Ele brincava com isso, não tinha o bullying. Isso é. Então, se você colocar esse filme diante de determinadas pessoas, né, uma plateia que seja uma plateia que esteja muito voltada para essas questões de politicamente correto, ou do negro não ser ladrão, porque você sabe que isso acontece, Pitanga. Mas eu acho que também... Nós não vamos partir para isso, mas podemos sofrer isso. Mas você tem que entender que época foi feito esse filme, qual era a cultura. Qual era a cultura, qual era o momento e qual a intenção do Coni, que é a mais importante. Né? Eu fico muito preocupado, preocupado não, mas eu fico muito... Estou fazendo advogada do diabo aqui. Não, eu fico muito incomodado, né? Quando você faz uma obra, como a gente está aí há mais de 60 anos nessa estrada, fazendo cinema, teatro e televisão, né? Mais o cinema que fica para a eternidade, né? Você faz um filme na década de 60 ou faz um filme na década de 30, como Orson Welles fazia, né? Então, você vê, né? Por aí você tem esse olhar, né? E você aceita, né? Você vai fazer uma peça de Shakespeare, o Otelo, né? Você aceita, né? Com todo um tipo de proposta. Proposta devido ao momento, e você aceita. Agora, quando você faz um filme brasileiro, você recebe esse tipo de crítica. Me incomoda muito isso. Né? Porque, quer dizer, uma obra, ela eterniza, porque ela foi feita naquela década, naquele século, naquele momento em que a cultura... Quer dizer, eu estou fazendo uma lei, quer dizer, mas eu sou um provocador. Quer dizer, meu olhar
né, independente de eu ter buscado na pesquisa todo o movimento de um levante que aconteceu em 1835, como vivia o Islã e como vivia o Candomblé, eu não quero saber, tá bom, eu vou respeitar isso, mas eu sou um homem do meu século. O meu século é hoje, 2022, é esse século que eu estou vivendo, esse milênio que eu estou vivendo. Eu nasci bem atrás, século passado, tá entendendo? Então, eu não posso ficar numa zona de conforto, não. Eu estou fazendo porque a mulher andava 3 metros atrás do homem, não via, você não conta uma história do muçulmano, do cara da religião do Islã, né, e que havia o candomblé. Eu quero fazer um levante de negros, consciente, politicamente. Então, no meu olhar, de um homem de hoje, eu trago esse Islã, essa liderança Islã, e com a liderança do candomblé, da Yanassô, que é a primeira mulher que funda a primeira Casa Branca do candomblé no Brasil, botando para discutir, entendeu? Então, esse é o meu olhar. Agora, porque eu estou fazendo um trabalho hoje. Se eu tivesse feito em 1835, eu teria feito naquele tempo. Entendeu? Mas como o cinema só tem 90 anos, entendeu? Então, não é isso? Então, é essa coisa. Aí me cobre, vão me cobrar. Os estudiosos vão dizer, ô, Pitanga, vocês o que é isso? Você está falando que o cara do Islã, a liderança, era casado e ouvia a mulher, e os dois eram liderança? Que o cara o líder conversa com a mãe, a Yanassô, a grande líder do candomblé, claro, conversa-se. Ele não pode entrar. Ele não pode entrar, porque senão ele deixa a religião dele lá fora. Ele tem que conversar na porta. Cabeça de movimentos que vão fazer um levante sobre a questão do preconceito, da escravidão, da liberdade. Exatamente é isso que eu quero fazer. Sim, então, mas você está certo. Então é isso que o Fernando fez na sua época. O Fernando tivesse feito dele, hoje, sim, seria outro olhar. Eu sei, nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Mas as críticas são feitas por diversas pessoas, com diversos olhares. Não é? Você está entendendo? Eu acho uma bela questão, e é também um dos motivos pelo qual a gente escolheu o filme. Eu acho que também entra mais um elemento nessa discussão, que eu acho que tem muito a ver com o cinema do Fernando, de várias pessoas que o Pitanga falou, e como é o filme que ele lida, pela sua estética, pela sua linguagem, com tipos e estereótipos, e farsa, e essa coisa que você falou, esse modo de dar o texto um pouco exagerado, essa coisa carregada, quase um tom de farsa, e que é uma coisa, né? ao mesmo tempo, brasileira, mas que é da alegoria, do sonho, ao mesmo tempo, né, o personagem está com um tênis moderno e uma alegoria na cabeça. Essa mistura e essa convivência entre o real e o sonho, e o alegórico, e isso... Acho que é algo muito brasileiro e é muito do cinema do Fernando, e coloca, eu acho, nós, aqui, no caso, assistindo o filme, devemos considerar essa possibilidade mesmo do sonho, do imaginário, do delírio, até, sabe, da fantasia, como ela constitui a realidade. De forma que, quando a gente for ver os filmes, receber os filmes e conversar, como a gente está conversando, a gente não pode esquecer dessa função, a função da fantasia e do exagero, da brincadeira e do gesto do corpo. Então, quando a gente vai trazer e pensar o que os filmes dizem, o que os filmes falam, o que os filmes expressam, é preciso levar em conta disso, porque a arte é um lugar muito importante para esse tipo de coisa, né? Do lugar de soltar, exagerar, falar. E aí os americanos estão com roupa da bandeira dos Estados Unidos. E aí o Jean-Claude faz aquilo ali, e aquelas mulheres africanas. Tudo ali lida com o imaginário também bem tipificado. É o tipo mesmo exagerado. Não deixa de ser uma crítica, até uma crítica muito presente, muito importante. Rouba-se todo o equipamento americano e eles homenageiam os americanos. E vem o tio Sam, passa ali. Mas, enfim, mas eu queria só terminar esse ponto aqui, porque, às vezes, como o Léa estava falando, às vezes a gente vai discutir a questão que é uma questão verdadeira do estereótipo, porém,
muito da nossa arte, de nossas expressões, lida com o tipo. Você vê o teatro, você tem tipos, como a comédia dell'arte, não sei o quê. Tem os tipos, e esse é o filme, a comédia brasileira, a tradição, a farsa, ela tem a questão do tipo. E o tipo, como qualquer ficção, qualquer representação, ele pode ser bem trabalhado ou mal trabalhado. Haver o tipo, ou o personagem tipificado, não é exatamente um erro em si, é uma forma de linguagem. Tem cinemas que são mais intimistas ou realistas, tem cinemas como esse, que está inspirado no carnaval, está inspirado na alegoria, está inspirado nesse tipo de saber e nesse tipo de referência cultural. Portanto, eu acho que é preciso considerar que tipo, né, de imaginário, de linguagem, de elementos da expressão que estão sendo trazidos. Né? Aqui, o livro aqui do Fernando é Cinema, Sonho e Lucidez. Então é a mesma coisa, né? Está na cena o sonho, né? Como você fala, a gente está ali na cena e, bum, abre a porta e a realidade vem, ou o sonho mistura. Como essa cena que, para mim, talvez seja mais sintética que você falou, né? A descida da escadaria e ele falando o texto lá de 1700 e a câmera vai abrindo, a gente vê a favela real. Só que o texto, digamos, é histórico. Então, essa convivência de tempos diferentes, real e fantasia, documentário e alegoria, isso é muito brasileiro. Isso, para a gente, aqui na escolha do filme, interessa muito no sentido de que, talvez, hoje, no momento onde a gente conversa da maneira como o Léa está dizendo, seja interessante lembrar e talvez nos inspirar esse cinema que é feito. Eu acho que ele tem, ao mesmo tempo, os limites de sua época, mas também as vantagens de talvez ser... Porque a história é cíclica, né? Talvez a gente volte a rever e a repensar essa maneira de fazer. E que eu acho que é muito inspiradora e muito brasileira como questão. E muito, enfim, ali tem várias coisas acontecendo na mesa. É muito bonito, como cada detalhe, sabe? Ele vai o Tiradentes ser enforcado e passa uma criança, e passa outra criança, passa o cachorro. É lindo. Então, o cinema tem essa capacidade de deixar... Para nós, atores, é tão... É vivo, né? É vida, é um conhecimento, é aula para a gente. É muito importante para o ator. A gente assistindo dá a impressão... Filme, olha, não via, desculpa, não pode vi falar. há muito tempo, né? Há muitos anos. Né? E eu estava ali sentada junto da Elisa, ficava, ai, meu Deus, que coisa linda, olha que momento. Então, é lindo, é muito bonito, é muito bonito. E não sei contar a vocês, a mim dá a impressão de que deve ter sido divertido fazer Muito esse set, essas pessoas. Ali eu vejo, dá a impressão de que está todo mundo muito engajado e enfim. Muito importante. Realmente parece um momento de muita irreverência no cinema, nas artes no geral, né? No país era uma necessidade também, mas eu sinto que isso aparece também no cenário cultural que entra no filme, né? Então tem no começo do filme tem o sertão vai vir à praia. É a primeira coisa que aparece. Parece uma referência ao Deus e o Diabo, né? Sim, claro. E o francês também, né? Que é o Jean-Claude Rouch. E aí você fica... Que é o Jean-Claude Bernardet, acho que você deve conhecer. Também. E aí, essa coisa da alegoria também que você falou, acho que o alegórico acaba eclodindo na tela até como o próprio carnaval, né? E os cenários são cheios de adereços e compõem essa farsa. É belíssimo aquele de cabelo. É belíssimo, as alegorias, as máscaras. Né? É muito bonito. E é lindo ver isso misturando, como vocês falaram, o texto antigo com a realidade pulsante ali, criativa, que não deixa de abarcar o que está ao redor, realmente. Foi uma coisa linda de ver aqui no cinema. Estava lembrando, pensando aqui, porque esse filme ele é de uma época que tinha uma ditadura, né, acontecendo, né? E é um filme que fala de uma exortação à revolução mesmo, né? Sim. Explícita, né? Sim, um levante popular. Naquela cena que ele fala para lutar pela libertação dos escravos, que eu vou te dar de volta a sua liberdade, não só isso, mas a sua dignidade, né? que é bonito. E que são coisas que, na verdade, o Tiradentes ali está sendo utilizado como um mito, né? Um símbolo.
tipo, hoje em dia eu não sabia tão bem a história do Tiradentes, mas lendo uma história recente que saiu, um livro, que não estava, a questão da libertação dos escravos não era uma bandeira do Tiradentes, nem do movimento, mas isso não importa. O que importa é que está no filme, porque isso é o que interessa trazer para o filme. O assunto importante lá era isso, né? Então é mais importante do que a verossimilhança mesmo com o que realmente Tiradentes na época estava querendo, como que ele vai usar tudo isso ali. Né? A época que nós fizemos, é importante essa trazida desse olhar teu, né? A época que nós fizemos o filme, né, a gente vivia uma ditadura, né? Toda o pensamento, né, e a proposta do Fernando é fazer esse link, né? Tiradentes na década de 90, né, na década de 70, tá vendo? Então, por isso que eu falo, sem ser panfletário, está ali. Só você, como você viu ali, está ali. Tá vendo? Então, acho que essa coisa... E o Fernando também tinha essa coisa, como o Glauber era o baiano dos mais baianos no cinema, né? O Fernando era o carioca, né? Nascido na Bahia, mas carioca dos cariocas, né? Essa linguagem, né? Esse olhar carioca, esse humor carioca, né? Ele é lindo, né? E ele fotografa, né? Toda essa alegoria está posta ali, seja no colorido, seja na favela, seja na proposta de se construir uma dramaturgia a partir do favelado, você está entendendo? Um tema, né? O roteiro dele, para mim, é uma obra-prima, tá entendendo? É Darcy Ribeiro, povo brasileiro. O filme foi, eu considero, um porta-voz, né? Daquele momento, uma porta-voz de liberdade, daquele momento de ditadura, né? Vamos acabar com isso. Olha aqui, Tiradentes, aqui, o cara que, né, foi o Inconfidente, né, que muito antes, né, de independência, ele foi o cara que realmente pensou em liberdade, que, afinal de contas, ele não era o cabeça, né? A gente sabe, né? Enfim, e acho que para começar a terminar aqui também, é muito bonito, eu acho, a parte final do filme, como é engenhoso e interessante essa coisa dos americanos, né? Que os americanos prendem eles, pegam o material... Opa, tranquilo. Deixa aqui. Eles pegam o material, assistem o material filmado pelos favelados, acham genial, roubam de volta e ganham e prendem os caras. Enfim, como é interessante... Enfim, você pega a história do Tiradentes, são várias camadas, né? Pensando justo o que... Hã? Exatamente, não é. Quem são os ladrões? Quem são os ladrões, né? E eles montam e lançam os filmes que eles fizeram. E aí dá um novo nome, né? Sweet Thieves é a última imagem do filme, né? Então os americanos pegaram de novo, enfim, que é a condição brasileira, a condição do nosso cinema, né? Enfim, você vê. A gente estava falando aqui do Marte 1, que está um ótimo filme do Gabriel Martins, que está passando aqui no cinema, mas que luta contra milhares de cópias de filmes americanos que já têm acordo com as salas todas e que o Marte 1 ou filmes, enfim, que vocês têm feito, lutam por mais uma sala, tentando um espaço que até hoje, enfim, essa realidade é a mesma. E que o filme está lidando, e a gente do cinema lida, quem lida com o cinema brasileiro lida com isso. Isso aí continua a mesma coisa. Então, as emancipações e as maneiras de roubar e tentar fazer da nossa maneira nas brechas, elas continuam. Então, ao mesmo tempo, o filme é atual nesse sentido. Né? E hoje, como vocês estavam falando, como o Pitanga estava falando, né? A gente tem mais pluralidade, mais pessoas de outros backgrounds geográficos e sociais e raciais fazendo filmes, né? Então, eu acho que esse filme ele é, ao mesmo tempo, visionário e fala de uma questão que é muito brasileira e que nunca vai se encerrar, né? O que acontece quando, né, o outro de classe ou o outro de território pega a câmera e pensa, e não só pega, mas tenta fazer à sua maneira, né? Porque às vezes a gente pressupõe que vai ser da mesma maneira, mas você vê que o filme
ele delimita e sublinha muito forte que é a maneira deles fazerem, não é a maneira dos americanos fazerem e não é a maneira do cinema. Eles vão inventar e fazer ali uma maneira. E é muito bonito que várias vezes eles estão aprendendo. Alguém fala, para que serve o negativo? Para que serve? Tem uma coisa de conversar, aprender, incorporar. Conversar, aprender, incorporar. Isso é muito bacana, né? De certa maneira, todo mundo é capaz de aprender e fazer à sua maneira as coisas, né? Que tem a ver, enfim, com uma ideia de educação, de comunidade, de incorporação. Como? E uma certa ideia de trabalho que é aberta também para quem quiser chegar, ouvir, perguntar, entrar, falar. É uma espécie de set, que é uma coisa muito, eu acho que brasileira, muito do cinema brasileiro, é um set de portas abertas, né? Que a coisa entra o cachorro, entra a criança, e a própria, como é um filme sobre filmar um filme, sobre fazer um filme, então as cenas têm isso, essa incorporação e essa coisa que está sempre... o modo de fazer e as condições de produção são parte do que se mostra, né? Então, isso eu acho muito interessante, enfim. E essa moldura dos americanos, né, que aparece no comecinho e no final do filme, como uma espécie de grande sombra, mas que é, enfim, uma questão, a renovação da questão colonial, né? Uma vez os portugueses, depois os americanos, ou o grande capital, enfim. Eu acho que o que é importante ver no filme do Fernando, né, é o legado que eles deixam, né? Eu acho que esse movimento de grandes cineastas de décadas passadas, né, quando eu vejo essa juventude fazendo os filmes que estão fazendo, a beleza e a força, né? Eu, de cá, da pandemia de 2018, 2019, né, para cá, eu fiz 10 filmes, né, e com tudo jovem, tudo garoto. Fiz agora um filme, Vitória do Espírito Santo, né, fiz um filme sobre Claudinho Bochecha, né, uma homenagem a eles, um musical. Estou fazendo um filme agora, A Vilã das Nove, tudo garoto. Né, e que você vai vendo, né, como esse desdobramento vai acontecendo de legados, né, desse cinema, né, brasileiro, né? Você vai ver, você está ali o olhar do Fernando no filme pernambucano, no filme baiano, no filme maranhense, mineiro, está entendendo? Porque é uma juventude que tem a liberdade que tinha o Fernando de fazer o seu filme, o meu filme, o meu olhar. Não está copiando ninguém. Não é um filme de Spielberg. É um filme brasileiro que estão sendo feito. Para mim, está sendo feito nesse país, nesse momento, não tenho nenhuma timidez, nenhum tipo de acanhamento de dizer nós estamos fazendo o melhor filme do mundo com dinheiro que a gente nem tem, né? Porque o problema cultural, o problema de financiamento, né, é de uma burrice total. Eu, quando fui aos Estados Unidos, eu tinha 20 e poucos anos, eu já conheci os Estados Unidos como se tivesse ido aos Estados Unidos, porque eu, tanto cinéfilo que eu sou, né, eu vi tanto filme americano que eu já sabia onde tinha a 42, a minha meia, Times Square. Então, quando chegava, parecia que sabe aquela coisa, estou íntimo, sabe, da cidade, porque eu tinha visto nos filmes. Então, e o tesouro americano, para dizer que havia uma democracia racial, eles vendiam isso e botavam o Sidney Poitier, não o Sidney Poitier que eu conheci, mas o Sidney Poitier do Tesouro americano, financiando filmes, porque o cinema era exatamente o grande marketing americano, como foi para mim. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu conhecia aquelas ruas, está entendendo? Então, o cinema o brasileiro ainda não entendeu isso, né? Que é um dos grandes mercados de marketing do mundo, esse país tão bonito. Tá entendendo? Então, fica achando que... E o cinema tem um retorno PIB, né, que a cultura dá para o PIB, mais de 24 bilhões de ano. Né? Quando você faz um filme, você tem 2, 3 atores, tem uma equipe enorme. Você vai para o Teatro Municipal, você tem 700 funcionários, direto, indiretamente, são 2.011, 2.100 pessoas que estão bebendo na mesma fonte. Tá entendendo? A gente dá um retorno mais do que a indústria automobilística. Você está entendendo?
Mas é esse o país que a gente está vendo. Mas é esse país que a gente ama. E é esse país que a gente faz nos momentos mais que eu diria, com certeza, percalços do mundo, dos momentos que a gente está vivendo, os momentos mais difíceis, nós fizemos e continuamos fazendo os melhores cinemas. Sem financiamento, que o que dão é pires na mão. Está entendendo? Então, a gente faz a arte. Esses filmes, eu fiz um filme agora e eu fiz em 26 dias. O filme já ganhou Toronto, ganhou São Sebastião, ganhou o certificado de Cannes, Casa de Antiguidades. Em 26 dias, nós fizemos. Tem que fazer, Pitanga, vamos fazer. Um dia de folga, vamos fazer. Entendendo? Então, eu acho que a Léa fez o filme da Viviane. Baixo orçamento. Em homenagem a ela. É o mesmo edital que do Marte 1. É o mesmo edital, a linha para cineastas negros, que foi o Dia de Jerusa, o Marte 1 e o Cabeça de Negro. Foram 3 filmes para uma linha que, inclusive, se extinguiu. Queria saber se alguém tem mais alguma coisa para falar, que a gente está aqui desde 4h30, são quase 8 horas. É um prazer a gente estar junto, mas eu acho também que seria bacana a gente já começar a chegar no final. Alguém quer falar alguma coisa, comentar, agradecer? Estão aí. Façam agora. O momento casal, é esse. Nosso casal. Né? Já o casal. Depois dos 80. Ali agora está fazendo uma peça com ele, Emiliano Queiroz. Ótima, eu vi. Eu não Eu vi vi no Sesc ainda. Tijuca. Eu vi no Sesc Tijuca. Diz que é linda a peça. Barato. Tá vendo? Um barato. Emocionante. Estamos inteiras, só nos convidar. Curta-metragem, longa-metragem, média-metragem, pode nos chamar, né, Léo? Já que ele começou, a peça muito importante é A Vida Não É Justa, é sobre a experiência da juíza, ex-juíza, né? Acho que ela agora é desembargadora, né? Isso, eu acho que é. Andréa Pachá, né? Então, nós vamos para São Paulo agora, mas iremos mais em dezembro, estaremos em Niterói. Emiliano Queiroz, Léa Garcia, grandes figuras. Ficamos por aqui, então? Então, Opa! eu agradeço a oportunidade de estar revendo aqui Ladrões de Cinema, lembrando daqueles dias maravilhosos, de quanto foi para mim importante fazer esse filme. E, Pitanga, estar aqui com você, nós, os sobreviventes desse belo trabalho do Fernando Coni Campos, do Sérgio Sanz e de tantas outras pessoas aí presentes nesse filme. Mano Décio também, né? E, então, eu agradeço bastante, porque, para mim, foi muito importante rever e lembrar de cenas, de momentos que eu não lembrava mais. Eu estava ali, feito como se eu estivesse vendo o filme pela primeira vez, dizendo, ai, olha que coisa linda, para Elisa. Olha que maravilha, porque eu não lembrava mais, são 40 e poucos anos atrás que esse filme foi feito. Foi em 77, né? Então, eu agradeço bastante e espero, Pitanga, que tenhamos oportunidade de fazermos, na atualidade, filmes também que sejam lembrados 40 anos após, né? Se nós estivermos vivos. Estaremos. Nós somos madeira, somos baobá. Agradeço madeira bastante centenária. a todos vocês também. Muito obrigada. Tá? Eu que agradeço, Léa, Pitanga. Eu também quero agradecer, né, de coração mesmo, né? Eu acho que são momentos, né, que o Juliano e o Tiago nos proporcionou, nos convidando, né, e o Abramo, né, representando aí o seu pai, né, e essa grande obra do Fernando Coni Campos, né, para a gente poder ter o olhar de vocês, mergulhar, como a Léa falou, é como se fosse a primeira vez, também, para mim, é como se fosse a primeira vez, né, que tantos anos, décadas atrás, né, faz com que a gente volte e tenha o mesmo olhar que vocês têm em pleno 2022. Então, nos deixa inteiro,
né? Cada vez que a gente pode dialogar, interagir com essa juventude, né? E a gente está interagindo e banhando na mesma fonte de entusiasmo, de beleza, de consciência política, cultural. Isso nos faz grande. Talvez não tenha mais as pernas para fazer um levante, mas nós temos a cabeça para saber o tempo de bola, o atalho, né? A organização. Isso nos faz muito feliz, nos deixa muito vivo, né? Nos chame. Eu agradeço muito, Tiago, agradeço muito, Juliano, e ao Instituto, né? Moreira Salles, por nos proporcionar esse encontro e proporcionar 13 anos você faz isso. Isso é bom. Aqui é uma casa de cinema. Aqui é onde se discute cinema. Isso é muito bom. E o cinema precisa disso, né? Precisa disso porque, enquanto houver sonho, um olhar para o cinema jamais morrerá. Ele estará vivo porque está na memória, está na consciência, está no jeito de entender o mundo através dessa telona, né? A gente sai da telinha e vem para a telona. Eu gosto de ver na telona. Tá entendendo? Então, são esses momentos que a gente só tem que agradecer. Eu me sinto agradecido quando eu olho no olhar de vocês e valeu a pena, tem valido a pena estar aqui presente nesse momento. Muito obrigado, 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 obrigado.